Olá, pessoal! Mais um pod da Grace. Vamos iniciar esse podcast com muita alegria. Eu estou muito feliz porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Gente, hoje nós estamos aqui com a psicanalista Ângela Cirino. Ela que é referência no Brasil. Vou deixar ela falar um oi para vocês, se apresentar. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre rejeição. Que tema, né, gente? Difícil, polêmico e um tema aí que nós precisamos falar mais sobre isso para ajudar a curar outras mães, mulheres, pessoas que passam por essa situação, né, da rejeição, que é algo muito sério. Pode falar oi pro pessoal aí. Oi, Grace. Oi, pessoal. Que alegria estar aqui com você. Já te seguia, tá? Ai, que coisa Já boa. seguia. Gente, fala a verdade. Tanto assunto gostoso, importante pra gente que é mãe, né? Para ensinar tantas pessoas, né? Já seguia você, sou apaixonada no seu trabalho. Obrigada. E parabéns, né? A área que eu gosto sobre saúde emocional, gente. Então pronto, eu também sou apaixonada no seu trabalho, então, gente, deu tudo certo aqui, né? Primeiro de muitos. Gente, essa maravilhosa faz live todos os dias. Todos os dias. É 8 horas da manhã? 8 da manhã. Todos os dias ela está ali gerando conteúdo. Hoje eu entrei lá, tinha mais de 5 mil mulheres ali, né? Isso é a média. Meu Deus! Fora o YouTube, né? Essas lives Esse é o pessoal lá... do Instagram, aí tem no YouTube também. Transmitido e ali, nos dois. Qual que é o objetivo lá da live? Interessante que começou assim. Assim que começou a pandemia, eu viajava muito no Brasil, dando palestras, ajudando pessoas, né? Meu Deus. E eu senti falta, você acredita? De estar falando, ajudando pessoas, conversando. E quando eu começava a abrir o meu Instagram, eu vi o desespero das pessoas. Ai, o mundo vai acabar, vamos morrer, o que é que eu faço? Falei, não, gente, acalma. Se acabar, vamos acabar feliz, né? Se morrer, morre bonita, plena, né, gente? E eu comecei justamente por trazer autoajuda. Nossa! Aí eu atendia paciente o dia inteiro, terminava um pouquinho antes, que eu atendia, a live antes era 18, né? Aí eu entrava, pegava a principal história, às vezes que eu tinha atendido o meu paciente, não contava, é claro, o nome por ética, né? Contava a história e começou um bate-papo. Meu Deus. E aí eu me apaixonei, que eu falei, gente, não acredito que eu posso continuar fazendo o que eu faço todo santo dia. Que coisa boa. Eu também sempre trago aqui muitos casos das crianças, adolescentes, né, famílias, sem revelar a identidade. Nós sempre, porque isso ajuda muito, claro, né? As outras pessoas a entenderem. Até eu diminuí um pouco minha carga horária no consultório, por conta da minha carreira mesmo. Mas eu falo, gente, não posso parar de atender no consultório, porque esse momento ali com o paciente é tão gostoso e você trocar essa experiência, você ajudar alguém, curar alguém, acaba que gera vida, cura na sua vida também, né? E isso gera também muitos ensinamentos, né? Eu falo, hoje tem 8 anos que eu atuo no consultório com crianças e adolescentes, então isso é uma pérola, né? Pra você ajudar outras pessoas. Mas é isso, gente! Então vocês viram aí, live todo dia, né? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o IG dela pra vocês irem lá seguir. Quem ainda não conhece, você tá perdendo, corre lá, clica, segue e vai acompanhar lá o conteúdo. Ela que é psicanalista, até coloquei aqui, ela trabalha com desenvolvimento pessoal, emocional, psicanalista, sexóloga. Eita, meu Deus do céu! Inclusive pra você falar fala um negócio com os pais somebody adolescentes, love? tá? Inclusive pra falar com pais sobre os filhos adolescentes e criança também, né? Porque hoje tá séria essa coisa aí, né? Da sexualidade. Na minha especialização de psicopedagogia, eu tive uma matéria sobre sexualidade humana justamente pra entender isso. Mas que negócio é aquele lá de somebody love, não é? Um jeito bonitinho da gente falar, né? Somebody love, interagir tá com o vendo que eu sou sua marido, seguidora, tá vendo? Pra usar um nome mais leve, né? Uma forma que todo mundo entende. Se tiver criança assistindo a palestra, vai ficar boiando, não vai entender, claro. E por que trabalha essa preocupação de trabalhar com os pais de adolescente? Eu falo muito como sexóloga para o adulto em si, né? Mas eu também trabalho e faço algumas palestras falando com os pais sobre como falar com os filhos. É melhor a gente que pai e mãe, né? Principalmente as mães, ensinar do jeito certo, de uma forma clara, falando de uma forma muito leve, do que permitir que eles aprendam fora. Né? Aprendam sobre sexualidade, o que é errado às vezes por um tempo errado. Então é muito bom quando os pais têm liberdade de conversar isso com os filhos, né? E eu sou muito de conversar com os meus filhos desde pequenos. Uau! Eles conversam comigo sobre tudo nesta questão. É muito engraçado o meu menino, né? Esses dias para trás ele trouxe alguns amigos lá em casa. Aí sentou e falou, mãe, vem cá, tira umas dúvidas dos meninos, porque eles querem saber. Aí eu falei, que legal! Ô tia. Foi tão gostoso, mas tão gostoso, né? Eles perguntaram, tia, quer dizer que a questão é de masturbação? Eu falei, ó, então, você pode, só que quando você crescer, você não vai dar conta no máximo X minutos, né? Então, o que acontece? Você mostra a consequência, o risco, depois
depois, no final, como cristã, você vai e coloca à mesa o que é tão assustador. Então, quando você começa a mostrar, olha, tem o risco de você acostumar, daqui a pouco você vai ter impotência sexual, você vai ter ejaculação precoce, você vai olhar pornografia, isso, traz aquilo. Eles, nossa, tia, é pior do que a gente pensava. Eu falei, né, enfim. Aí quando fala isso tudo pros meninos, eles ficam assim, poxa, fica mais leve de ouvir, né? E os pais precisam conversar isso com os filhos, né? Precisa. Eu falo muito sobre isso aqui, porque as crianças fazem perguntas, já começa lá na primeira infância, né? Faz pergunta, ou talvez derruba uma coisa, ou quebra um objeto, acontece uma situação, e como nós vamos entrar aqui no tema da rejeição, e nós vamos falar muito sobre isso aqui, porque aí falta muito essa flexibilidade, não assustar a criança, saber conversar, e desde a primeira infância, eu mesmo, como você, eu vou falar você, gente, porque ela tá muito nova e bonita, né? Vocês viram que eu quase não saiu aqui, né? Você. Então, eu mesmo também tenho... A senhora tem quantos filhos? 3. 3? E esse seu filho... Todos adultos. Qual a idade dele? Hoje tá com 18. Quando 18. ele chamou os colegas, ele tinha 14. 14. Tinha 14 anos. 14. Então, olha pra vocês verem, ela tem essa entrada pra conversar, eles se sentem bem lá conversando com você, porque isso, gente, não começou agora, isso ela trabalhou, né? Desde então, pequenos. esse cuidado, gente, na educação é muito importante, você pode conversar de tudo com seu filho, só que aí vocês vão precisar ir aprendendo as técnicas, né? Como fazer isso de uma forma mais leve, isso é tão bom, né? E, gente, terminando aqui, escritora, esposa, mãe, cristã, né? E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre rejeição. Então, Ângela, eu gostaria muito que você deixasse aqui sua marca, contribuísse muito com seus conhecimentos, né? Quantos anos você já acompanha pessoas? Mais de 20. Mais de 20 anos. Então, gente, vocês têm noção da experiência que ela tem, né? Principalmente o seu projeto é com mulheres. Sim. Hoje abrange também homens, né? No Instituto hoje nós temos 20% de homens que vieram para o Instituto porque viu a mudança na esposa de dentro para fora e também, né, viu o sucesso profissional. Olha que legal. Meu Deus, Exatamente. uau, isso aí é um choque de realidade, né? Ontem eu recebi uma mensagem que eu achei tão fantástica, uma aluna nossa já formada, né, já há 2 anos, né, fez toda uma mudança de carreira e o marido é funcionário público na área de educação. Aí ela falou, olha, ele pediu licença-prêmio, que fala, né? Para dedicar só com ela agora no consultório. Do tanto que ele se apaixonou por essa área. Uau, propósito de Deus, né, gente? Coisa linda, né? Uau, isso mesmo. Então, já que, né, esse tema aí que é muito polêmica, impactante, é uma ferida, né? A rejeição, já que você tá ali diariamente atuando com mulheres, né? E hoje tem esse público de 20% aí de homens, vamos falar um pouquinho sobre essa rejeição. Meu Deus, aonde tudo isso começa, hein? Muitas vezes as mães falam assim, mães e pais, né? Sim. Mas eu fiz de tudo, eu amei, eu trabalhei. Tá certo que às vezes eu não tive aquela qualidade de tempo, né? Onde foi que eu falei? E às vezes a gente busca crescimento profissional, né? A gente busca tantas coisas, né? O dar presente, ou às vezes até estar presente, mas um presente de corpo, mas não um presente de alma. Eu lembro que um dia eu expliquei para uma mãe, né? Eu falei, quando o seu filho vem te mostrar uma cartinha que ele fez na escola, um desenho lindo, e você fala, não, agora não tem tempo, depois você me mostra, desenhou de novo essa coisinha, né? Já vi, não, chega. Senta ali, vai brincar com o celular, senta ali, vai assistir um desenho. Sem que você perceba, isso foi o ápice de uma rejeição. Nossa. Ele chegou para te mostrar uma obra de arte, que ele passou o dia inteiro pensando em como te mostrar. Nossa. Não adianta você falar, eu fiz tudo por você, eu trabalhei por você, né? Me sacrifiquei, eu sempre te amei. Mas a criança não está pensando como esse adulto. Então, às vezes, os pais não sabem que a rejeição acontece em pequenas palavras, em pequenos gestos, em aparentemente uma justificativa que a gente dá para a sociedade, quando o nosso filho está por aqui. Eu lembro de uma paciente que eu tinha já adulta, e ela tinha um complexo muito grande, né? Ela tinha muita baixa estima e tinha um complexo muito grande com a aparência física dela, e uma mulher linda, uma morena bonita. Detalhe, uma morena muito bonita de olhos claros, o que é raro, né? Uma morena bonita de olhos claros. Geralmente você espera isso de uma loira. Beleza. E ela já era paciente há um tempo, e um dia ela teve um surto psicótico, o marido me ligou, perguntou se eu estava próximo ao consultório, e por coincidência eu estava próximo do local que ela tinha tido o surto psicótico.
Eu falei, olha, eu posso passar, atender e ver como ela tá. Quando eu cheguei para olhar a minha paciente, ela estava de olhos castanhos. Eu sempre a vi, eu não tinha certeza se era azul ou verde, que eu falei, gente, parece que era azul ou verde, beleza. E aquilo me chocou. Aí atendi, mas me chamou a atenção ao mesmo tempo, como terapeuta, que estava sempre avaliando, né? Bom, a gente sentou, eu cuidei dela e marquei depois ela no consultório. Agora vamos chegar nessa história que parece estranha, né? Aí o que acontece? Só depois desse surto psicótico, que eu a vi daquela forma, e que ela entra no consultório no outro dia com uma lente de cor clara, verde ou azul, não me lembro, mas que eu a tinha visto de olhos castanhos. A gente sentou, então, no set terapêutico, conversando sobre o surto, e eu falei, só uma curiosidade. Você nunca me contou alguns detalhes da sua infância. Por que você gosta tanto desses olhos claros? O dia que você passou mal, que eu te atendi, seus olhos eram castanhos. Qual que é o natural? Levei na brincadeira, né? Aí ela baixou a cabeça. Você vê que o semblante da pessoa mudou completamente. Nossa. Aí vamos resumir a história. Ela era gêmea, com uma irmã, e a irmã faleceu. Meu Deus. Então, todas as vezes que ela saía com a mãe, o pessoal falava, nossa, é sua filha? É. Você só tem ela? Não. Eu tinha uma outra que era gêmea com ela, mas faleceu. A outra era tão linda, igualzinho ela, só que tinha olhos azuis. Meu Deus. Uma fala que a vida inteira perseguiu essa menina. Então, o que ela se rejeitava na aparência, você acredita? E ela tinha, claro, que aí, né, claro, né, essa fala já me fala, opa, eu não sou suficiente para minha mãe, não sou tão bonita quanto a minha irmã. Né? Ter olhos azuis deve fazer a gente ter uma expectativa maior na sociedade. Então, em cima daquilo, ela carregava aquela marca que aparentemente para a mãe era até um amor cego, né? Eu sempre vou falar que eu tinha ela e outra, vou ser fiel àquela que partiu, ainda vou ressaltar que a outra também era especial. Mas ressaltava algo que diminuía. Meu Deus. A irmãzinha. Então ela cresceu a vida inteira, ela começava e não terminava. Ela não se achava capaz. Ela tinha tantos e tantos conflitos, mas a idolatria dela era a sua própria aparência. Ela tinha que estar impecável, linda e maravilhosa e sempre com lente de cor claro. Uau, gente. E aí começou o processo de cura. Nossa, olha isso, olha essa história. Eu acho tão interessante ouvir você contando, né? Eu estou aqui para ouvir meus convidados, gente. Vocês viram que eu tô quietinha, né? Porque eu também falo muito, pastora. Eu tô com vontade de ouvir ela falar. Não, mas interessante, ouvindo essa história sobre a rejeição, porque como eu trabalho, meu público aqui são as mamães, e eu falo muito sobre isso, porque são pequenas coisas, posso até compartilhar da minha vida, que graças a Deus, eu e minha mãe, nós já estamos resolvidas nessa situação, mas isso lembrou minha história quando você estava contando, que a minha mãe falava assim, ó, minha mãe brincava, porque minha mãe não fez de maldade, ela não sabia, mas ela não tinha esse conhecimento, por isso que é importante falar sobre esse tema, gerar esse conhecimento para vocês, por quê? Porque isso agora vai gerar cura aí na sua vida, na sua casa, você começar a mudar a forma de falar, né? Minha mãe brincava assim, ó, minha mãe teve 3, né? Sim. E aí eu sou a caçula. E aí minha mãe não tinha planos de ter a gravidez, né? E aí o que aconteceu? Teve a minha irmã, meu irmão, e aí a minha mãe perdeu uma gravidez, e aí depois ela não queria mais. Só que ela ficou grávida de mim. Sim. E aí a minha mãe... Eu fui crescendo, então todos os lugares que a minha mãe ia a vida toda, que chegava, falava, seus meninos são bonitos, que não sei o que, nananã. Essa aqui é a Glaucia, essa aqui é o Glauber e essa aqui é a minha caçulinha. Essa aqui não era nem pra ter nascido. E aí ela brincava falando isso, só que ela não imaginava a consequência daquela fala na minha vida, entendeu? Então assim, a rejeição, ela começa com pequenas coisas, né? Então eu vivi um processo de cura com a minha mãe, por quê? Porque isso marca, gente, e assim, eu falo muito também, sabe, que, por exemplo, a criança às vezes derrubou algo, a criança, sei lá, perdeu uma folha da escola, né? A criança, qualquer situação, esqueceu, igual minha filha ontem esqueceu, deixou a mochila no carro lá na garagem no prédio. Aí de manhã ela falou assim, mãe, minha mochila tá lá no carro, tá lá na garagem e tal, não sei o quê. Aí eu poderia falar assim, você é irresponsável, você não presta atenção, você deixa suas coisas, você acha que eu dou conta de tudo, que eu tenho que pegar, tanana.
as pessoas fazem isso, vocês fazem isso no dia a dia e pra vocês isso é comum e na verdade, gente, isso é uma seta no coração do nosso filho, né? E aí ela falou aquilo, tá lá? Falei, filha, eu vou ter que descer mesmo pra passear com o cachorro, a mamãe vai pegar pra você. E isso não é super proteção, isso é você proteger, você ajudar o outro. Vai ter dias que eu vou ensinar autorresponsabilidade, né? Vou ajudar ela a ter essa questão de cuidado com as coisas, mas não tem necessidade o tempo todo, né? Isso o tempo todo. Isso tem toda uma forma da gente também trabalhar como é que a gente ensina, fazer o que é certo, sem ser muito duro, né? Isso. Porque às vezes, por exemplo, a fala que talvez você poderia ter falado, que não é responsabilidade tal, que você citou que muitas fazem, né, naturalmente. Demais, é normal. O que acontece? A gente não fala com o amiguinho que tem em casa. Então... A gente não fala com o filho do vizinho. Toma, gente, fala mais. A gente acaba falando com os filhos da gente, que são os mais preciosos. Sim. Uma vez eu fiz lá em casa a noite do pijama. Eu amo essas coisas diferentes, né? Aí eu deixei os meninos, cada um dos nossos filhos trazia a quantidade X de colegas, era aniversário de um deles, das meninas, né? E a gente até colocou barraca de pescaria no quintal. Pra ficar os meninos na barraca de pescaria com o sirino olhando, e eu nos quartos com as meninas, levei uma mãe pra ajudar, com fitinha, 25 meninos. Foi uma beleza. E lá em casa tem as normas, né? Olha, não come se não for na cozinha. Hoje já tá diferente, mas quando era criança, olha, não pode comer em tal lugar, não leva comida pro quarto. Então tem as normas, não faz isso, não faz aquilo, não rabisca, não bota, não estraga a minha decoração. Eu falava, esse é o brinquedo da mamãe. Então, não estraga o brinquedo da mamãe, que a mãe não vai mexer no seu. Então, sempre assim, né? Beleza. Então, não podia entrar molhado de piscina dentro de casa. Tem todas as normas. Tirou a roupinha, tem um lugar de colocar, né? Tinha gratificação por isso, tinha um prêmio por aquilo, né? Que gracinha, você é demais. Beleza. Noite do pijama, liberado. 3 dias com os meninos em casa. Entrava sexta-feira e saía domingo de manhã. Olha a falta de ideia. A gente brincava de queimada na rua, fazia tudo. Liberava a piscina, claro, com alguém olhando, todo mundo, tudo certinho. Que delícia. Eu amava aquilo. Só que aí, de repente, o que eu comecei a perceber? Os meninos entravam dentro de casa molhado. Pulava na sala de cinema, levava comida e eu comecei quase que surtar. Eu falei, eu devia ter feito normas para os meninos que não são meus. Os meninos, tia, eu falava, ai, que legal. Você pode pôr sua roupinha lá dentro, não entra correndo que você cai, tá? Porque escorrega a água, né? E meus meninos sabiam das normas, em vez de me ajudar a controlar aquele batalhão, entrar na bagunça. Quando de repente eu vi, tá o meu menino pulando em cima de um puff lá, virou pula-pula. Eu falei, agora lascou, né? O puff da casa virou pula-pula. Aí ele olhou pra mim e eu olhava bem no rosto dele, tipo assim, e a norma? E ele falava assim, que legal. Hoje tá liberado. Eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. Aí eu peguei uma vara de bambu, levei pro quarto, finérrima. Falei, meus filhos, vem cá, mamãe quer conversar com vocês rapidinho. Aí quando eu abri a porta, os 3 estavam numa alegria. Tipo assim, mãe, que 3 dias especiais. Tá tudo liberado nessa casa. E eu com a varinha pra trás, assim, porque eu ia dar um sabão, né? Como se diz, quem sabe, na varadinha, disciplina, enfim, né? Aí quando eu vi a cara, gente, Deus falou comigo lá no fundo. Nossa, meu Deus. Falou assim, você não falou pra eles que tinha que ensinar os meninos a norma. Você não fez uma norma com os meninos que chegaram hoje. Você não tá tão educada com as visitas. Você vai estressar com os bichinhos que nem sabia que não podia acontecer aquilo. E eu lembro que ele falou, tá tão legal. Hoje pode. Aí eu peguei a varinha, soltei disfarçadamente lá num lugar lá que estava lá perto de casa. Falei, então, gente, tá liberado que é agora. Gente, mas eu ia fazer aquele barraco, você acredita? Sei. Então, vamos sentar e conversar com os meninos, vamos colocar algumas normas. E meus filhos desceram. Mas aquele dia foi tão fantástico para mim. Porque eu falei, gente, eu não disciplinei a criança que está chegando aqui. Nossa. Eu estou tratando a criança que está chegando aqui, porque ela teve uma cultura diferente, um aprendizado diferente, com empatia. Sim. Agora, os meus filhos, que eu não expliquei nada, são crianças, não pensam como eu. Estão achando que está tudo liberado hoje. Eu vou chegar aqui e gritar com eles para depois eles chegar lá, passar o resto do dia todo tristinho, de olho comigo. Quer dizer, eu vou estragar o clima. Aí nós chamamos as crianças, fizemos um lanche, aí explicamos, demos sacolinha para todo mundo guardar a roupa suja. Quem guardar vai ter prêmio X, vai ter aquilo. Aí pronto, fizemos algo diferente. E aí, sabe que aquilo me chamou muita atenção? Eu sou mãe de 3, né, gente? Nossa. Errei demais. Guerreira. Mas acertei também. Né? Acertou. Faz parte. Por mais que você conheça todos os pilares, mesmo sendo terapeuta, é óbvio que você vai errar. Sim, não tem como, Não tem. Né? Todos Você vai errar talvez por excesso ou por omissão em alguma coisa. Sim. E aquele dia foi muito importante para mim. Nossa. Porque o que eu ouvi?
poxa, peraí, né? Eu ouvi a voz do próprio Deus dizendo comigo que bem forte, ecoando aqui dentro. Peraí, como é que você está tratando os que chegam aqui na sua casa? Os seus vão se tratar diferente? Nossa. Isso é tão interessante. Esses dias para trás, meu menino estava lá em casa, ele já é adulto, né? Lá em casa é cheio de adolescente direto. Nossa. Tem dia que ele fala, mãe, eu vou trazer 5 pessoas para assistir filme, quando eu chego lá embaixo tem 15, tá tudo certo. Né? E a gente entra na turma. Semana passada mesmo eu saí, quando eu cheguei em casa, eu brinco com ele que quando a gata sai, o rato faz a festa. Eu converso bem assim com os meninos, né? A gata saiu, o rato fez a festa, né? Aí nós chegamos em casa, tava cheio de carro, tem 18 anos, né? Os amigos chegando. Sabe o que eu fiz com meu marido? Paramos, baixei o vidro do carro, aí deu um grito. É a festa aqui hoje, gente? Falei, como é que é? Cabe gente mais velha, só adolescente, vocês estão com juízo, né? Ou seja, você tá acolhendo. Aí meu menino falou pra mim, mãe, é tão legal. Nossa, que linda. Nossa, mãe, você acolhe os colegas da gente, né? E aí ele falou, mãe, tem um amigo meu que quando eu chego na casa dele, depende do horário, a mãe fica, esse menino aqui tá essa hora aqui fazendo o quê? Não tem casa, não? Tem mãe, não, né? Aí eu ri, eu falei, nossa, mas aí você leva também o filho a entender o outro lado. Ô, meu filho, às vezes ela não entende, né? Que é tão importante acolher, explicar algumas normas, mas você trata a tia bem, né? Trato. Aí ele pegou e falou assim, mãe, esse colega meu falou pra mim, Júnior, desculpa, tá? Foi mal. Minha mãe é de jeito mesmo, estressada. Nossa. A tia nunca me tratou mal. Sua mãe, independente da hora que a gente tá lá, ela tá acolhendo todo mundo. Ela brinca, vem cá, vocês não vão embora mais não? Quer que a tia leva, solta na casa de todo mundo, né? Ou vão dormir, já me avisa que eu vou pôr colchão aqui no chão, né? Então, ou seja, gente, qual que é a maior riqueza que nós temos? Nossa, meu Deus. Nossa família. Tanto que é bom a vida. Né? O tanto que nossos pais, tentando acertar, erraram. Sim, demais. O tanto que nós carregamos marcas. Sim. Grace, eu falo que atender no consultório para mim é algo simplesmente curador. Nossa, é lindo demais. Toda vez que eu atendi uma mulher adulta traumatizada por uma falha materna ou paterna ou social, eu saía de lá com tanta vontade de chegar em casa e pedir perdão para meus filhos. Nossa, meu Deus. Eu saía com tanta vontade de falar assim, olha, hoje eu queria te pedir perdão porque eu não sou uma mãe como você merece. Mãe, imagina. Não, mamãe tem hora que é barraqueira. Mãe, na verdade tem hora que você é brava. Adoro. Né? Eu, falo, então, eu tô vendo que nós somos muito parecidas, viu? Não é gostoso? É, demais. Aprendi. Então, essa questão é muito interessante. Antes, porque eu quero pegar um gancho aqui sobre os transtornos, né? Ótimo. Com essa questão da rejeição, porque nós estamos aqui, porque eu amo essa forma que você expressa e que eu sou muito parecida, tá? Já me identifiquei. Eu sou muito parecida porque ao longo desses anos trabalhando com esse desenvolvimento de crianças, adolescentes e família, eu percebo, até nas minhas palestras com os educadores em escolas, né, teve cidade que eu já fui em 14 escolas, ministrando conteúdo, trazendo a inteligência emocional pro professor, pro educador, porque o educador tá dentro de sala de aula e muitos estão ali ferindo também o coração das nossas crianças, né? Então, o que acontece? Essa forma de trazer o exemplo, como você acabou de contar da sua casa, e vocês até aproveitem, tá, gente? Porque, assim, ela tá abrindo a vida dela e contando, que é o que eu faço aqui no podcast toda semana, conta alguma experiência da educação que eu aplico, das minhas vivências no consultório, porque quando nós trazemos esse exemplo, fica muito claro, e eu vejo as minhas seguidoras, elas me chamam muito pra falar, Grace, eu amei aquela coisa, aquele exemplo, aquilo e tal, porque isso me ajudou a perceber de uma forma diferente. No seu exemplo... a gente mostra que a gente é real, né? Sim, nós somos real, gente. Hoje eu perdi o brinco, só pra vocês terem noção. Aí eu fingi de boba no carro, aí eu ia ficar triste, né? Porque eu falei, meu Deus, era o brinco que era desse colarzinho pra eu gravar. Aí eu peguei e falei, aí eu ia ficar, minha energia já, eu comecei a ficar triste, eu não liguei, eu falei, eu vou colocar uma música animada, porque hoje eu tenho que estar bem pra gravar. Aí eu falei, deixa eu ver se eu tenho outro, eu procurei. Ai, tem uma aqui que não era o que eu queria, não, mas tá ótimo, vou gravar com a mesma energia, com a mesma alegria, né? E pronto, tá tudo bem, né? Vocês só estão sabendo que eu tô contando, né, gente? E aí o que acontece? Essa questão do dia a dia do exemplo, no seu exemplo da sua casa, você trouxe muita inteligência emocional, muita gente. Ela falou, ali ela teve autocontrole, né, que hoje aconteceu uma situação parecida comigo, assim, de dia a dia. A minha filha pegou um gesso, eu fazia um material de brincadeira pra criança, e aí tem uma brincadeira que tem vai um pacote de gesso com forminhas e tal, a mãe compra a caixa de brincadeira pra brincar com o filho, pra incentivar as mães a brincarem. E aí tem algumas lá em casa, e aí minha filha pegou lá e tava brincando e mexeu e misturou e fez gesso e fez forminha e fez um monte de florzinha, e eu sei que o quarto dela tava cheio de pó de gesso, uma bagunça e um negócio, e eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, a minha tem 9 anos, né? Eu falei, meu Deus.
E aí hoje é o horário pra ir pro salão, gravar um monte de coisa na cabeça e tudo. Aí eu olhei aquilo, eu não falei nada com ela, mas se eu fosse uma mãe que não tivesse vivido um processo de transformação ou tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria, pelo amor de Deus, olha a bagunça que tá esse quarto, por que você não me falou pra brincar em outro lugar? Talvez eu teria, tá vendo? Olha o jeito que você é muito bagunceira. Você tá ocupada hoje. Não, o que eu fiz? O autocontrole é quando você tá consciente da situação, e eu fiquei calada. E eu falei, filha, ajuda aqui a mamãe, vamos juntar as coisas, sabe por quê? Porque hoje você tem que ir pra escola, né, e eu tenho que gravar e tal, vamos, estica aqui o lençol, eu vou te ajudar. Eu comecei a pegar um pouquinho, guardei. Aí eu olhei assim, numa estantezinha dela, tava cheio de florzinha de gesso, e ela pintou ainda com tinta. E eu olhei aquilo, falei, meu Deus, ela conseguiu fazer a massa do gesso, ela conseguiu fazer a florzinha, conseguiu tirar da forma, ela pintou. Aí eu sozinha pensando, eu não falei nada. Aí eu só olhei e falei, filha, vamos arrumando aqui essa bagunça? Mas escuta, mas essas flores, nossa, mas ficou muito linda, a mamãe amou, parabéns. Mas se eu não tivesse o conhecimento, eu poderia ter jogado fora a flor, que pra ela é algo muito importante. No entanto, essa semana, agora que eu tô ligando uma coisa pra outra, ela tá pegando florzinha na rua, pediu terra e queria pegar a terra lá na rua, lá dos prédios, lá na minha rua. Eu falei, não, filha, a mamãe vai comprar pra você ir lá na loja, a saquinho de terra, e aí nós vamos comprar o potinho, e aí a mamãe vai comprar pra você a florzinha, porque não adianta tirar só a florzinha, porque precisa dar raiz pra crescer. E a gente pode fazer algumas e colocar na sacada lá do prédio, que tal? Aí ela, tá bom, porque ela desceu ontem pra passear com o cachorro, ela levou o saco e uma xícarazinha que ela disse que ia pegar a terra. Eu falei, ó, vai dar multa pegando terra dos prédios aqui. Então, assim, só voltando aqui, muito interessante essa forma, é a sua alegria, né? Isso marca muito a vida dos nossos filhos. Então, assim, isso é levar, é a leveza, né? E o filho que a outra mãe é mais estressada, com certeza ele até ama ir pra sua casa, porque ali é onde ele encontra, ele tem alegria, né? De ver, assim, uma liberdade, uma vida diferente, né? Não, e é tão engraçado, os amigos do meu filho, às vezes, eles trazem doce pra mim. Meu Deus, lembrancinha. Faz comidinha que sabe que eu gosto, desse jeito. Gracinha. Eu fui terapeuta de um deles, eu falei, meu filho, olha, eu acho que talvez, né, você é amigo do meu filho. Ele falou, tia, mas eu preciso. Eu tô tendo uma dificuldade X pra... Ele falou, eu falei assim, pois é, meu filho, agora é época de pandemia. Não, tia, de boa, aqui na sua casa mesmo, tá bom. Eu nem cobrei, eu falei, tá bom, então a tia não vai cobrar. Não, tia, mas não é justo, né? Mas, assim, é muito legal. Agora, você contando isso aí, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Nós mexemos com carro, né? Meu esposo tem empresa de carro. E meu marido tinha uma coleção de carrinhos. Nossa. Que a gente comprava, ele decorava lá aquele escritório dele, aquela coleção de carrinhos pequenininhos, né? Daqueles carrinhos que você compra aí, às vezes, no camelô, mas bem bonitinho, né? Sim. Coleção de carrinho que você monta mesmo, né? Tá montado bonitinho. E o sonho do meu filho era brincar com aquela coleção de carrinho. Nossa. Gente, ele gostava tanto de carrinho, quando ele era pequenininho, quando tinha aquele filme dos carros, do McQueen, eu tinha comprado alguns, ele perdia muito, eu falei, olha, se perder, agora a gente vai ter que aprender a valorizar. Ele aprendeu a pegar uma colher, foi lá no jardim, aprendeu a furar a terra, escondia o carro, colocava um negocinho lá, no outro dia ele sabia que estava lá, enterrava o carro. Meu Deus. Pra brincar, pra não sumir. Beleza. Aí passou essa fase, ele falou assim, mãe, deixa eu brincar com a coleção de carrinho do meu pai. Nossa. E a gente tirou essa coleção desses carrinhos, colocou numa caixa e guardou pra quando ele crescesse, porque o escritório do lar ficou sendo meu, né? Pra mim trabalhar com as minhas questões, pra mim não ter que descer pra empresa que era mais distante. Sim. E um dia eu liberei ele para brincar com 10 carrinhos. Devia ser uns 50 carrinhos. Meu Deus. Eu falei, filho, todo cuidado, porque o papai tá guardando esses carrinhos para você, para quando você ficar grande. Estamos combinados? Eu prometi pro papai que os carrinhos vão ficar, né, organizadinho. E ele brincou o dia inteiro, eu desci para fazer lanche. Quando eu subi, eram 10 carrinhos. Ele fez uma baguncinha lá, ele botou uns 3 carrinhos, como se fosse 3 ou 5, não me lembro, um pouquinho ali. Mas quando eu olho para lá de cá, ele arrancou a carcaça e deixou o motor, e arrancou os pneuzinhos e pôs um em cima do outro. Nossa. Quando eu vi aquilo, eu falei, ai, eu vou ter que sair e comprar 5 carrinhos urgente. Nossa. Eu podia ter dado um chile que eu falei pra você. Aí eu respirei, contei até 10. Graças a Deus, eu tinha muita experiência dentro do consultório, de mãe surtada que cresceu um trauma na cabeça da criança, né? Aí o que eu fiz? Filho, legal. Me conta do que você está brincando. Ele olhou para mim numa alegria tão grande. Ele falou, mãe, tô brincando igual meu pai. Meu pai não tem loja de carro? Eu falei, tem.
Então, esse aqui é os carros da loja de vender, que eram os carros que ele não estragou. Eu falei, entendi. Então, o papai não manda comprar pneu de carro? Eu falei, manda, essa aqui é a loja de pneu. Eu falei, entendi. Essa é a loja de motor. E essa aqui é a loja quando tem que comprar os carros que bate, comprar as coisas de arrumar. Eu falei, gente, ele tá brincando de aprendiz de empresário. Nossa, ele tem uma lojinha de carro, ele tirou os pneus. Eu falei, e quem vem comprar? Então, aí eu peguei uns bonequinhos, mãe, esse aqui é o dono da loja, ele vai lá e compra o pneu. Eu falei, gente, ele tá brincando de administração de empresa. Uau. Aí eu falei, gente, que legal! Você tá precisando contratar alguma pessoa? Você tá precisando de assistente? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Gente, eu nunca esqueci o tamanho do sorriso desse menino. Agora, ó, isso eu não lembro a idade que ele tinha, ele era bem pequeno, né? Nem lembro como é que eu dei notícia pro meu marido. Lembrei disso agora, gente. Olha, hoje ele tem 18 anos. Ele trabalha desde 14, tá? Olha, que lindo. Né? Desde 14. Trabalha, gente. A gente deixa ele ajudar, né? E ele é remunerado por isso. E ele tem ama. que ser. Tá, passou na faculdade com 16 anos. Quis administração de empresa, não fez o terceiro, entrou na justiça, conseguiu fazer a prova liminar. Ele entrou na faculdade sem fazer o terceiro ano. Mas existe uma maneira de ser isso legalizado. Ótimo. Ele faz administração de empresa. Que legal. Certo? Quem cuida hoje das empresas com meu marido? Com 18 anos. Ele. Já negocia carro, tá? Meu Deus. Já trabalha, já tem independência financeira com 18 anos. Imagina se todos tivessem essa mentalidade. Já tem independência financeira com 18 anos. Meu Deus. Eu estava em casa hoje, ele me deu um beijo e falou, mãe, tô saindo, vou nas obras, porque a gente tem parte mexe com construtora, né? Vou nas obras que eu tenho que acertar umas coisas com o pedreiro. Depois estou descendo para a loja. Não esquece de levar o seu carro, porque tem que colocar óleo no motor, tá? Eu falei, beleza. Aí, você contando, eu lembrei. Você lembrou? Olha isso, que legal. Se eu tivesse falado, eu já te dei esses carrinhos. Sério, irresponsável. Eu não falei que não era pra quebrar. Mas ele tá na cabeça dele, tava quebrando? Sim, não. Ele tava fazendo o quê? Ele tava brincando e desenvolvendo. De empreendedor. E ali, gente, olha que delícia isso aqui. Eu que sou neuropsicopedagoga, amo isso. Ali ele tava fazendo várias conexões neurais. Exatamente. E ali ele tava usando a imaginação, a criatividade. E a criança tem um potencial tão grande. Acho que eu nunca falei essa parte aqui no pod. Já falei em live, mas eu vou falar aqui hoje. A criança... ela tem a competência, a capacidade, Deus cria a gente tão perfeito, nós que estragamos depois, né? Que a criança, ela tem a capacidade de chegar e falar assim, mãe, por que que a abelha, ela não faz chocolate? Exato. E aí a mãe tola, na nossa ignorância, a mãe sem conhecimento, que eu falo muito nas lives, a mãe tola fala assim, pelo amor de Deus, menino, que negócio de abelha fazer chocolate? Essa abelha, ela faz mel. Deus criou ela pra fazer o mel, sei lá. Cada mãe vai falar de um jeito. E aí, a mãe sábia, né? Que é a mãe que tem conhecimento, que entende de criatividade, porque ali foi pura criatividade pra educar, viu, gente? Vocês estão vendo. E que é a educação que eu aplico também, ensino pras mães no consultório. E ali a mãe sábia fala assim... Meu Deus, meu filho, uau, se a abelha fizesse chocolate, seria muito legal, né, filho? Porque, ó, já pensou, ela iria fazer mel e chocolate, essa abelha ia ser diferenciada. Já pensou se Deus tivesse criado essa abelha para fazer essas duas coisas? Maravilhoso, seria maravilhoso. Aí você acaba o quê? De aguçar, de despertar mais inteligência na criança, né? Eu falo muito sobre isso. Então, ali, você teve tanta sabedoria na hora, e é essa mãe que eu quero aqui das minhas mamães. É essa mãe com sabedoria, porque já que nós estamos falando de rejeição, essa mãe... é uma mãe que tá aprendendo a vencer a rejeição, porque você poderia ter bloqueado ele ali naquele momento emocionalmente, você poderia ter gerado ali um trauma, e ainda um menino que no futuro nem ia acreditar no potencial que ele teria de ajudar o pai, de trabalhar hoje nas empresas, de estar fazendo hoje administração, de estar estudando, né, e tudo. Ele tá estudando ainda? Tá, né? Continua na faculdade. Então, assim, gente, olha que incrível. Vai formar precoce, né? Demais, inteligente. Eu acho que nós precisamos, porque a escola... Será que eu posso falar no pod? Vou falar a escola aliena, né? Que esse ensino muito tradicional, que todo mundo do mesmo jeito, aquela coisa. Infelizmente, gente, o Brasil tem que avançar muito quando o assunto é tanto cognição, né? A escola, quanto a inteligência emocional, que nem tem dentro da escola ainda, né, gente? Que deveria ter, porque isso é obrigatório. Então, assim, já falei, gente, pode dar a Grace, pode falar, viu, hoje. E outra coisa que eu achei interessante, você falando isso aí, né? Ele hoje faz administração e eu lembro, né? A gente como esposa, meu marido não é terapeuta, né? Então aprende muito com mãe, né? Com a esposa, tem que estar falando, né? Nós temos uma filha que é médica e a outra está indo no mesmo caminho, né? E eu peguei, aí meu marido, o sonho dele, né? Meu marido é autodidata, gente. Tem uma história de superação incrível. Então o sonho era que o Júnior tivesse, que é o filho, né? Que carrega o mesmo nome, o DR na frente, né? Por que não vai para medicina também? Eu falei, meu bem,
qualquer pessoa que faz o que ama, Nossa. ele tem sucesso. Tem, não tem jeito. Independente de ser pedagogia, letras, né, medicina, seja o que for. Eu falei, olha aqui para sua esposa. Né, eu amo cuidar de gente. Olha o profissional de sucesso que eu sou hoje. Tem marcado a minha geração. Nossa, que mas eu quero... Falei, amor, eu te entendo. Porque você tem uma história. Né? Você tem uma história traumática até chegar aqui. Sim. Você é um exemplo de superação. Sim, uau. Né? Eu falei, olha, você mexe com construção e é tudo praticamente, você dá aula para os engenheiros no que você quer de projeto. Meu marido fazia casinha com palito de picolé quando ele era criança. Meu Deus, olha aí. E pegava florzinha e árvorezinha e comprava, falava, mãe, compra diadema para minha irmã e tira os brilhozinhos para me colocar de luminária nas casinhas. Meu Deus e ele do céu, que lindo. Não foi para a escola, né? Tem uma história, né? Uma história difícil que ele vivenciou. Eu falei, eu entendo. Tá convidado para vir pro Pode da Grace para contar a história dele. Gente, a história dele é fantástica. Por exemplo, ele ama controle. Lá em casa, as lâmpadas acendem por controle remoto. Liga e desliga o ar por controle remoto. Liga e desliga a cortina, que puxa e fecha por controle remoto. Ele acha o máximo andar dentro de casa e ficar lá. Blá, blá. Ele ama visitar à noite. As meninas, legal. Meu pai, tudo é controle remoto. Eu fico, gente, papai não teve infância. Então você tem que entender o papai. Por isso que ele gosta, né, do controle remoto. Então a gente tem que entender a infância do papai. Sim. Entender quando ele cobra aqui, né? Enfim, vamos lá. Aí eu volto para ele e falo, amor, se o menino quer administração, ele está se espelhando em quem? Né? Ele sabe que o pai não fez administração de empresa, mas sabe que o pai é um baita administrador. Sim. Beleza. Passou o tempo. Ele foi fazer um trabalho na escola. Escolher uma empresa de pelo menos, vou até me emocionar, ai, meu Deus, 20 décadas. Para contar a história dessa empresa. Meu Deus. Qual foi a empresa que meu filho contou a história? Da empresa do meu marido, que tem 30 anos. Meu Deus, que lindo. Isso foi esse ano. Nossa. Mãe, vem cá. Você tem como tudo começou? Filho, tem foto, tem matéria de jornal. Nossa, peguei tudo para ele. E nós não contamos pro pai, porque o pai estava viajando. Eu contei isso pro meu marido semana passada, a gente conversando lá em casa. E aí, olha a percepção do meu filho. Né? Ele fez o trabalho, apresentou o trabalho. Ok? Apresentou o trabalho. Desde muito cedo eu levava ele para... Eu emancipei ele com 16 anos, né? Eu levava ele para ir num local, num outro, de reunião, e eu falava, você não tem idade, mas você é inteligente. Nossa. Qualquer dúvida, você me manda mensagem. Mas a partir de hoje, essas reuniões, eu vou representar como você. Nossa, que joguei para frente, eu e meu marido. Né? Enfim. Aí ele foi fazer a apresentação da empresa do pai. E aí fizeram algumas perguntas. E eu não me lembro como ele me compartilhou. Alguém sarcasticamente falou, mas o pai não é administrador de empresa. Aí ele falou assim, com licença, professores, algum de vocês já teve empresa? Toma, tapa na cara. Fulano. Aí o pessoal olhou e falou, ok. Então, às vezes vem para a faculdade, aprende teoria, mas nunca viveu mas não sabe a prática. Ele falou, a nossa família chegou onde chegou, porque meu pai realmente não tem a teoria, mas ele tem um manejo, traquejo de prática. Nossa. O que eu estou aprendendo aqui é fantástico, mas o que meu pai pode ensinar da prática, faculdade nenhuma vai me ensinar. Uau, que isso, hein? Aí quando ele chegou e me contou, eu olhei e falei, que orgulho, filho. Falei, uau. Aí ele falou assim para mim, mãe, às vezes eu vou nos lugares e quando eu chego, ele não se apresenta como Júnior, como Cirino Júnior. Né? O pai é Cirino, a loja é Cirino Veículos. Olha que legal isso. Sim. Ele me contou que chegou no lugar e falou, sou Cirino Júnior. Aí o pessoal, você é com o filho do Cirino, eu já trabalhei pro seu pai e tal, você era bebê e tal. Aí ele falou, poxa mãe, aqui em casa a gente cresceu com todo mundo, com aquela coisa com a minha mãe era pública. Mas eu tenho um pai por detrás. Meu Deus, como eu tenho orgulho de saber quantas pessoas já passaram pela nossa empresa. E olha que legal, isso tudo começou em uma inteligência emocional quando ele era criança. Meu Deus, que lindo. Ele saía comigo, eu falava, filho, desce lá e paga o Red Bull pra mamãe. A senha do cartão, porque tem muito homem, eu tô constrangida. A mamãe chega lá de salto. Na verdade, não era isso, mas era pra mostrar pra ele o quê? O empoderamento. Sim. A proteção. Era sempre assim, ai, que vontade que você cresce e dirige pra mim, porque eu não gosto mesmo de dirigir, né? Então, hoje a gente não entende por que ele gosta tanto. Quando alguém vai sair, ele pula no motor e diz, deixa que eu dirijo. Mas por quê? Olha aqui onde que tava. Ai, que tema gostoso, né? Sim, e olha, gente, não, você falando, e eu aqui pensando, né?
o Espírito Santo falando no meu coração também, porque, gente, olha, educação, psicologia, 2 profissionais, nós temos formação para isso, né? Mas por trás sempre tem o Espírito Santo que está nos conduzindo, né? Porque ele é tudo, gente. O pessoal aqui já tá acostumado que eu sempre falo a mesma coisa, né? Ele é tudo, Deus é tudo. E o Espírito Santo falando aqui, né? Essa questão da prosperidade. Quando nós vencemos a rejeição, quando você ali, educando seus filhos, estava se superando a criações que nós trazemos, porque todos nós, gente, nós precisamos evoluir. A minha mãe e o meu pai, eles precisam olhar e ver o meu sucesso e pensar assim, olha lá, ela tá indo mais à frente, então eles precisam ficar felizes com isso, né? Eu não posso querer continuar carregando maldições, né? Continuar carregando emoções negativas, né? Vivendo de frustrações. Não, gente, vamos romper isso. Então, olha que interessante. Quando a pessoa vence a rejeição, principalmente nós que estamos aqui falando para mães, né? Vocês, mamães, quando vocês vencem a rejeição e entendem o quanto é rico e o quanto essa oportunidade de educar uma criança é algo incrível, você vai trazer a prosperidade, porque o seu filho, ele tá chegando e alcançando aqui uma mentalidade além, né? Ele tá unindo toda a prática que o pai teve com conhecimento e ainda tá indo à frente ali. E aí, isso é o quê? Ele vai agora seguir a vida dele, ter o propósito dele, deixar o legado dele, ele pode fazer coisas grandiosas e até além do que o pai dele foi, né? E é o que a gente sempre fala, a gente sabe, a gente acredita que você vai além. Sim, e é isso. Então, é ir além. Quando um filho vai além, ele tá honrando o pai e a mãe. Porque eu ainda quero gravar um podcast só sobre honra, mas vai ser um negócio bem diferenciado, sabe? Porque quando a mãe e o pai, se a mãe e o pai não vencer esse processo de rejeição, ele pode ter dificuldade lá na frente de colher a honra, porque as pessoas rejeitadas, né, você que tá ali no consultório lá com as mulheres, sabe quanta dificuldade esses filhos têm de honrar pai. Eu já tive dificuldade de honrar meu pai e minha mãe, por quê? Porque ainda tinha traços de rejeição que precisava ser fechado, precisava de cura. Então, quando você cura, é incrível você entender o poder de um pai e de uma mãe, honrar eles pelo que eles conseguiram fazer e seguir a sua vida adiante. Então, assim, quando vocês aí, mamães, entendem isso, que nós estamos trazendo aqui, né? Aqui já deu um podcast poderoso sobre rejeição, porque a rejeição, vencer ela, eu acredito que é amar, mas é amar o filho de uma forma diferente, não é esse amor tóxico, né? Hoje fala muito sobre isso, mas não é nem isso que eu quero dizer, mas é assim, esse amor que machuca, porque eu até estava lendo alguns artigos, né, antes do nosso programa, e falando quanto a rejeição é algo sério e que a rejeição familiar é uma das mais graves, porque você pode ser rejeitado no trabalho, você pode ser na sua vida social, você pode ser rejeitado, né, tem várias formas de rejeição, mas a rejeição familiar, gente, é a mais grave de todas. Você ser rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, você perde a sua noção de pertencimento, e se você não é aceito nesse primeiro grupo, que é a nossa primeira escola, a escola da vida, você não vai conseguir ser aceito em outros, né? Porque ali, né? Então, assim, é muito sério, às vezes sabe? Nem consegue se inserir no outro. Sim, nem consegue, né? Vai até se inserir, mas vai ter problemas. E outra coisa, aqui tá a minha primeira base. Já existe rejeição. Então, eu vou sair, tem uns que vão ter problema. Mas tem uns que estão, assim, com tanto medo. Por que ficam só trancados? Por que não conseguem sair? Porque, poxa, eu tô com medo. Porque se aqui já não há acolhimento, se aqui já é cobrança, o mundo lá fora deve ser assustador. Sim. Né? Mas se aqui há acolhimento, eu vou, se me espancarem, se mentirem pra mim, se acabarem comigo, eu tenho pra onde voltar e ser acolhido. Meu Deus, uau, que lindo. Eu tenho pra onde voltar e seguir adiante. Né? Eu vou até entrar aqui num tema daqui um pouquinho, vou só entregar uma lembrancinha que mandaram aqui pra ela, tá, gente? Vou entregar agora. Tá ela vai ganhar presente que ela merece, todos nós merecemos, né? Vou mandar pra Raíssa também, assessora dela, sabe? Porque foi ela que conseguiu essa agenda maravilhosa pra mim, tá vendo? Ela merece o presente também. Nós vamos falar sobre a questão da rejeição que prejudica a vida sexual, a financeira, o relacionamento, o casamento e entre tantas coisas. Gente, rejeição é um problema, tá? Então vocês precisam aí, mamães, trazer, precisa de mais consciência para vocês fazerem de uma forma melhor, porque é a vontade de Deus para nossa vida, tá? Gente, a loja 7, vamos lá agora, pra tarefinha de casa. A loja 7 é uma loja que eu sou cliente há muitos anos. A minha filha sempre vestiu Sonharte. Conhece a Sonharte? Demais! Quem não gosta, gente? É apaixonante. Pensa no pijama. Gostoso. Uma malha gostosa. E lá, gente, tem bebê, pra bebê,
kids, para adolescente, adulto, até para vocês aí, mamães, que querem vestir mãe e filho, colocar o papai também, né? Lá tem pijama. E a loja 7, que assim, eu sou fã demais daquele pessoal lá, mandou para você uma lembrancinha. Olha aí. Olha aí, vê aí o que tem aí dentro. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Olha aqui, enquanto ela tá abrindo ali, gente, olha aqui. Mamães, que pra maternidade, vai passear com a criança. Lá na loja 7 vocês encontram tudo da Sonho Art. Olha isso aqui, que lindo. E aí? Meu Deus, toalhinha de lavar. Olha, gente, não é qualquer marca, não. É a marca, viu? A marca? Olha aí, tá vendo? Não, olha aqui a marca. Isso é pra vida, gente. Olha isso aqui, é pra vida, a senhora conhece gente. essa? Conheço também. Nossa, meu Deus, olha aqui. Cheiro. Coxa, que é obrigado, 300 fios. Meu Deus, deixa eu ver. Gente, lá na loja 7 vocês vão encontrar tudo de cama, mesa, banho e, ó, coxa, lençol, 300 fios, esse negócio assim bem chique, sabe, gente? Então, ó, casa aconchegante também é sinal de proteção, tá, gente? Já vou então, lá. Vai lá. Não, você vai gostar, porque a loja 7 é bem localizada, ali descendo a Mutirão, Castelo Branco, e é uma loja gigante. Lá tem tudo, atendimento maravilhoso e tudo quanto é marca de cama, mesa, só coisa fina mesmo. Então, ó, tarefinha de casa. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link lá do IG da loja 7. Clica aí, vai lá seguir. Tarefinha de casa hoje, tá, gente? Agora vamos voltar aqui, partindo quase pro final, né? No final hoje, eu quero agradecer alguns parceiros, que eu preciso agradecer, gente, porque eles são investidores no Pod da Grace e no finalzinho eu vou agradecer quando a gente estiver finalizando. Então, seguir a loja 7. E voltando aqui pro nosso assunto, partindo já mais pro final, vamos falar um pouquinho sobre essa parte da rejeição. Essas mulheres que você atende, problemas no casamento, problemas na vida profissional, né? Eu mesmo tive que vencer vários bloqueios para hoje ver a minha carreira decolando. Porque, por exemplo, eu como pedagoga, como educadora, meu projeto é gigante. Você não vê uma educadora fora da sala de aula hoje monetizando como eu monetizo. Então, eu me sinto assim, além de... O mais importante não é nem a questão só financeira, ela é maravilhosa, mas eu falo a questão de eu transformo vidas como educadora, só que eu monetizo também. E às vezes o educador tá ali, muitos frustrados, algumas já desistiram de sala de aula, já nem trabalha mais, pensa assim, a educação é só para você trabalhar na sala de aula, não. Sim. Existem várias formas de você trabalhar na área da educação. Hoje eu trabalho com orientação familiar, né? Hoje eu tenho podcast, hoje eu tenho uma loja de brinquedos. Eu tenho várias coisas hoje e quero ter muito mais, gente. Que eu nasci foi pra prosperar e foi pra reinar, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Só que pra isso, eu tive que vencer vários bloqueios emocionais, né? Tive que vencer a rejeição, tive que aprender a honrar os meus pais, tive que mudar muita coisa na minha vida. E graças a Deus que Deus me deu a oportunidade pra isso. E as pessoas que muitas vezes estão ainda presas. Como que é isso? Essa questão da rejeição e as áreas da vida de uma pessoa. Meu Deus. Interessante é que eu tenho que começar a observar por que não flui. Por que não flui? Por que não flui a minha vida profissional? Por que não flui o meu casamento? Né? Porque, gente, a questão da rejeição ela é tão séria que é como se você fechasse as portas porque eu não posso passar. Literalmente. Se eu fui rejeitada, então, que fechem portas para mim. Casamento, financeiro e tudo, porque eu não posso passar. Ou, se a porta está aberta, será que lá é muito complicado? Será que eu vou dar conta? Mas quem sou eu para conseguir, né, prosperar? Quem sou eu para conseguir ter um bom casamento? Então, deixa a pessoa meio que com a estima tão fragilizada, né, com tanta insegurança, com tanto medo de realmente ser rejeitado, jogado de lado. Um olhar para a pessoa que tem rejeição, um olhar muitas vezes, por exemplo, que é rápido, entra aqui rapidinho, porque a gente está conversando. Isso aqui para uma pessoa que tem rejeição é tipo assim, não, eu vi a cara dela. Ela não me quer lá. Não vou entrar. Imagina, eu vi. É tipo assim, entra, mas melhor que fique. Então, a pessoa cria um fantasma na sua cabeça, lá na vida profissional, lá na vida financeira, né, profissional ligada à financeira, lá no casamento, em fazer amizades. Em tudo. Você pode observar até no trânsito. Uma coisa besta, né, gente? Aquela pessoa que tem rejeição no trânsito, ela tá ali esperando passar, tá todo mundo passando, e ela ficando ali esperando as normas normais, né? Mas a pessoa que tá ali no trânsito, o sinal fechou, ou acabou a energia e tal, tá aquela bagunça, a pessoa que não tem rejeição, ela baixa o vidro, com licença, posso passar, amigo? Rapidinho, um minutinho, tá? Obrigada, as pessoas. Se a pessoa xingou, nossa, a pessoa estressada, desculpa, foi mal. Pronto, por quê? Não tô nem aí, o não eu já tenho, né?
Se me fechar a porta, eu respiro desculpa. Se me abrir, eu vou entrar, eu vou mergulhar. Isso é tão sério, isso tudo é ligado ao quê? A rejeição. Porque a rejeição acaba com a sua autoestima. Enquanto a aceitação te eleva. Né? Então, poucas pessoas são aquelas que vivem um cenário de rejeição, tanto familiar e vai para as outras áreas, que decide, eu vou dar conta e vou transformar isso em uma ressignificação de história. Mas a grande maioria realmente para. E o tanto que é sério, você falou da vida profissional. E no casamento? Quantas mulheres entram em relacionamentos abusivos porque foram rejeitadas pelos seus pais? Nossa, até arrepio. Quantas mulheres pegam qualquer porcaria de homem porque, pelo menos não me olhou. Meu pai nunca me elogiou. O cara falou, linda. Ele, eu fazia o meu marido dar buquê de flores de dia dos namorados para as minhas meninas desde 12 anos. Que lindo. Ele mandava na escola, admirador secreto, para causar mesmo. Adorei. Para causar mesmo. Ela sabe aqueles buquês com 14 anos. As meninas, ai meu Deus, quem mandou? Elas sabiam pela letra. Né? Teve um que ainda falou, meu pai é mais velho, meu pai. A do meio falava assim, é um admirador secreto. Pai, arrasou, pai! Ano que vem você manda vermelha, pai! Ou seja, eu estou crescendo com estima elevada. Sim, uau! Ok, agora vamos lá. Né? Sendo uma pessoa normal, né? Estando estabilizada emocionalmente, se ela tiver essa aceitação, é fantástico. E se for rejeitada? Que flor, menina? Eu tenho que comprar comida. Né? Se não pode comprar um buquê, bota o pé, dá uma flor. Né? Se não pode comprar uma joia, dá uma semi-joia. Então... Gente, eu comprava colarzinho, né? Mais simples. E falava pro meu marido, amor, trouxe 2 igual para as meninas. Hoje é o dia delas. Então você vai, pega uma piranha, bota na cabeça, bota o colar, né? Papai trouxe para você e eu vou chegar lá assim, amor, cadê o meu? Ele fala, não, hoje é o dia delas. Uau! Isso cria o quê? Eu sou amada. Sim. Ele ama minha mãe, mas ele me ama como filho. E as memórias afetivas positivas, porque essas memórias afetivas, elas, no lugar de causar rejeição, elas vão causando pertencimento, algo maravilhoso. E é isso. E aí? Isso é tão complexo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, bobagem. Gente, não é bobagem. Não Principalmente a gente que está atendendo em consultório. Sim. Né? A gente vê muitos filhos machucados. Nossa, feri demais. Criados por pais doentes. Sim. Os pais precisam de ajuda para ajudarem os seus filhos. Sim. Meus pais me deram o melhor deles, que não foi perfeito assim como eu mesmo, tendo todo o conhecimento. Claro que eu vou falhar. Sim. Né? Em algum momento eu vou falhar. Isso é óbvio. Né? Amanhã ou depois são os nossos filhos sentados contando. Minha mãe foi fantástica, mas teve um ponto, vou te contar um negócio. Tá tudo certo, tá tudo bem, gente, tá tranquilo. Só que, por que não buscar mais conhecimento? De como incluir esses filhos? De como preparar para relacionamentos conjugais saudáveis. De como preparar. Alguém te rejeitou na casa dele? Ok, é o que ele pode dar para você, mas você não precisa dessa amizade. Você não precisa desse relacionamento. Você não precisa de um homem que não te trate, pelo menos, com o mesmo amor que o seu pai está te dando. Você pode dizer não a um relacionamento abusivo. Né? Então, são questões, às vezes, que a gente pensa assim, mas é tão complicado. Não é, gente. Primeiro, cuide de si mesmo. Você como mãe, você como pai, busca autoconhecimento, se resolva com a sua rejeição do passado. Com a sua identidade. Exatamente, né? Com seus pais, com a sua identidade, com quem você é. E não reproduza isso agora nos seus filhos. Porque então imagina como é que vai ser os nossos netos. Não quer nem ver família. Não, família é o mal da sociedade. Então, como que vai ser o menino que vai casar com a minha filha, né? As suas meninas, o seu filho, né? Então, olha, eu vou falar, eu levanto a bandeira aqui de uma educação de qualidade. Eu acredito 100% que Deus criou a família para prosperar. E prosperidade não é só no dinheiro, é a prosperidade dessa criação que você está dando lá para os seus filhos. É ver o seu filho hoje rompendo lá, trabalhando, cuidando da empresa, lutando pelos sonhos dele, né? Porque romper para minha filha que hoje tem 9 anos, não é só fazer o que eu quero que ela faça, é viver a essência, o propósito dela, o que Deus chamou ela para fazer e ela está bem com isso, né? Então isso é muito importante. Então eu levanto essa bandeira
da educação, e trago sempre convidados aqui para estar batendo esse papo, porque eu acredito que nós podemos transformar uma geração, né? Então é deixar realmente a minha marca, o meu legado. Eu tenho o curso A Mamãe é Top, que é um curso maravilhoso, que chama a Mamãe é Top e o Papai também. Uau. E no curso A Mamãe é Top e o Papai também, por mais que é uma ideia que eu monetizo hoje, eu falo para as mães que esse curso, ele é algo que Deus colocou no meu coração para transformar. Eu recebo recados, depoimentos diariamente. Ontem mesmo à noite teve uma mamãe que falou assim no direct: Grace, eu nem fiz o seu curso ainda, quero fazer a inscrição, mas só os seus conteúdos que eu já assisto já transformou muita coisa na minha casa. Uau. E eu falo, meu Deus, é sobre isso. Exatamente. E o curso A Mamãe é Top, ele é para gerar conhecimento. Eu trabalho 5 princípios da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia. Teve alguns momentos que você falou sobre a empatia. A empatia, a habilidade social e a automotivação, porque não adianta só a minha filha ser motivada. Eu preciso ensinar ela a ter a automotivação, né? Grace, eu tenho muito essa habilidade da automotivação, de lutar pelos meus sonhos, pelos meus ideais, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, essa automotivação, ela não é uma habilidade fácil. Todas essas habilidades, elas são difíceis. O autocontrole, de você decidir não gritar e dar uma de louca, surtada lá com seu filho com o carrinho, você decidir escolher parar, refletir, pensar, porque você chegou no nível, você estava no nível de maturidade, conhecimento ali, pra você parar. Imagina para quem é sanguíneo. Então, eu sou sanguínea, você também é, né? Não, e eu sabia, na hora que ela sentou aqui, que ela começou a conversar, eu falei, ela é sanguínea. Imagina, tem que ter muito autocontrole, gente. Muito Deus na vida da gente. Tem que ter muito. Só que eu falo que é possível, né? Sim, eu até estudo muito o Ítalo, ele fala que nós podemos manipular, né, o nosso temperamento. Então, por exemplo, o sanguíneo. Quantas coisas eu também sou, quantas coisas eu já melhorei, você já melhorou também. Agora eu vou ficar discípula dela, que ela já tá lá na frente, eu vou correr atrás dela, gente, vou pegar um pouquinho pra gente trocar conhecimento, né? Mas nós podemos manipular. Sim. Então, assim, eu falo muito para as mães, é possível. É possível desenvolver habilidades, porque a ideia principal, nosso objetivo central para a gente fechar aqui esse podcast é o seguinte: se você desenvolve um pouco desse conhecimento que nós estamos trazendo e as habilidades da inteligência emocional, você está fazendo uma prevenção à rejeição. E se você não faz essa prevenção, você pode ferir o seu filho, você pode atrapalhar a vida dele no futuro. E mais uma vez, Deus não criou você para atrapalhar a identidade do seu filho. Então, se você está ferindo a identidade do seu filho, isso vai ser um problema no futuro. Então, busquem o conhecimento. Gente, isso é muito importante, sabe? Nós estamos fechando aqui. Eu vou pedir... Muito bom, né, gente? Muito gostoso esse tempo. Olha que nós estamos aqui 1 hora de podcast, Meu gente. Deus, já... Vai ter que ter o bloco 2, a segunda etapa da rejeição com a Ângela Cirino, né? A gente vai ter que ter a segunda etapa, viu? E aí, uma mensagem assim final sobre rejeição que você poderia deixar para as mulheres mesmo, para as mamães, né? O que elas podem fazer, né, para vencer essa rejeição? Como nós vencemos essa rejeição, né? Meu Deus. É tão interessante quando você vê pais, mamães principalmente aqui, né, com elas, né? Mães e mulheres, muitas. Com esse comportamento de rejeitar, né? Inclusive os filhos, né? Em falas, em atitudes. Sim. Muitas vezes nós estamos tão machucadas que inconscientemente nós olhamos para eles e falamos, mas eu não vou dar o que muitas vezes é o correto para ele porque eu não recebi isso. Você sabe que muitas mães comportam exatamente com o mesmo comportamento daqueles que as feriram, dos seus próprios pais. Às vezes minha mãe gritou comigo e eu acabo reproduzindo, mas eu achava tão errado. Mas é porque parece que ele não merece. E outra coisa, apesar de tudo, eu sobressaí, eu sobrevivi. Sim. Então, qual que é o primeiro ponto? Se cuide. Nossa. Se aceite. Se conheça. Se ame. Nossa. Perdoe os seus pais, perdoe madrasto ou padrasto, perdoe onde foi ali, né? Como que eu posso dizer? Onde que foi o início, a origem daquilo que trouxe rejeição, porque então você vai repetir isso com seus filhos. Nossa. E muitas vezes, Grace, é inconscientemente. É inconscientemente. A gente fala com raiva do que mamãe e papai fez, me rejeitaram e tal, e lá na frente, inconscientemente, a gente acaba fazendo a mesma coisa com os nossos filhos, porque existe o que é chamado de amor cego. Eu amo tanto meu pai e minha mãe, corre sangue na veia. Hoje eu entendo que eu cresci, eu tô madura, eles fizeram isso pro meu bem. Então, o que eu faço? Eu pego exatamente e replico. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. Se resolva com essa sua história. Aceite todos os pontos. Os seus pais te deram o melhor que eles puderam.
E você pode ser melhor do que eles. Não é para se fregar na cara que eu fui melhor. Não, porque esse é um processo de evolução. Porque os nossos filhos, com certeza, serão melhores do que nós. Sim, uau. E outra coisa, quem é que vai lucrar? Você. Sim. Olha o tanto que é gostoso ter um filho que olha para você com orgulho. Nossa. Olha o tanto que é gostoso olhar para um filho e se sentir amado. Sim. Sabe o que eu fazia, mamães, no tempo quando as minhas meninas ainda, só as meninas eram bem pequenas? Tinha uma música secular que fala, amigos para sempre é o que nós vamos ser. Gente, eu peguei aquela música, eu pegava só o coro, a gente dirigindo no carro e falava, amigas para sempre Ai, que lindo, é até o que arrepiou nós aqui. vamos ser. Hoje eu tenho o privilégio de escutar muitas vezes meus filhos falando, minha mãe é minha melhor amiga. Ai, que linda, não, gente. Elas não imaginam que aquilo foi plantado. Sim, foi gatilhos ali. Mãe, a professora da escola não gostou muito de mim. Mamãe já foi professora, deve estar num dia mal. É porque ela não descobriu a mulher incrível, a menina incrível que existe dentro de você. Vamos levar bombom pra ela. Mas não funciona, vamos levar florzinha. Ai, mas tá difícil, hein? Mas, ou seja, você é uma pessoa incrível. Sim, que lindo. E às vezes, né, minha postura como mãe, eu errei, eu rejeitei aquela criança no momento, meu filho, na hora que precisava ali de uma comunicação. Eu percebi, primeira coisa, gente, não é errado. Filho, vem cá, você me perdoa? Sim. Uau. Eu estava num dia mal. Isso é sublime. Nossa. Então, quando Isso eu é me respeito, resolvo, né? quando eu me aceito, quando eu entendo sobre identidade, aí eu olho para aqueles filhos maravilhosos e eu percebo, gente, que privilégio. Criá-los se sentindo amado, criá-los se sentindo aceitos, de maneira que se todas as portas se fecharem, eles sabem que aqui vão encontrar força e que eles vão encontrar daqui a pouco uma porta que vai se abrir de uma maneira ainda muito melhor. Nossa. Então isso é fantástico. Sim. E que educar, que isso é um privilégio. Ai, educar é maravilhoso. É um privilégio. Gente, quando eu olho para trás, vou achar aqui que eu falo demais, né, gente? Eu lembro quando eu deixava as meninas para arrumar o cabelo no salão, pequenininho. Aí elas falavam, mãe, pode fazer unha? Pode fazer? Pode fazer, graças a Deus tem condição de pagar. Só que é o seguinte, tem uma cadernetinha aí? Não tem não? Anota, e quando a mamãe ficar velhinha, vocês cuidam de mim, porque eu vou precisar, viu, gente? Eu vou ser aquela velhinha carente, vou querer shopping, vou querer o cílio postiço. Olha aqui, eu aceito essa vontade sua agora, mas quando estiver lá na frente, esse respeito, essa autoaceitação, que é o inverso da rejeição, vai voltar para quem? Nossa. Pra gente, eles vão acolher a gente. Com certeza, que lindo. E aí vai passar pros netos, Sim. bisnetos. Nossa. E quantas gerações? Sim. Não, eu falo que eu deveria ter... Nós, né, que temos essa visão, a gente deveria ter uns 10 filhos, né? Porque uma educação dessa tem muito efeito, né? E isso é você lançar para a sociedade, no futuro, adultos saudáveis, né? Adultos que vão saber lidar, ser empáticos no casamento, no relacionamento, saber lidar com as dificuldades da vida, saber ajudar as pessoas também, né? Então, prosperidade, né? Vencer a rejeição, ser próspero, é sobre isso aqui que nós estamos falando, gente. É você, igual assim, eu vejo a minha filha tem 9 anos, aonde ela vai, todo mundo gosta dela e ela se dá bem com outra. Ela também já reclamou da professora esse ano, foi uma bênção. Aí eu virei pra ela e falei assim, minha filha, isso é probleminha mal resolvido da professora, não é com você. E teve um dia que a coordenadora me ligou e falou assim, Grace, eu tô te ligando hoje porque aconteceu uma situação assim, assim, assim. Aí eu, não, tá bom, pode achar que eu vou resolver. Então tá, obrigada, tchau, tchau. Aí eu fui pegar ela na escola, poderia ter entrado no carro e poderia ter falado assim, o que é que você tá aprontando aí na escola? Que a coordenadora me ligou hoje, e pá, né? Aí eu falei, filha, te contar uma coisa. Hoje a fulana me ligou, e aí, o que aconteceu, né? Tipo assim, tranquilo. Uai, mamãe ligou? Eu falei, ligou, mas calma, mamãe quer ouvir você primeiro, pra eu saber o que aconteceu, pra mamãe poder te orientar, depois dar um retorno pra ela e tudo. Ela, não, mamãe, deixa eu te contar. Aí contou o que fez. Aí foi contar tudo, né? Por quê? Porque, gente, isso... é educação. É o seu filho poder ter liberdade de contar tudo pra você. Então, lá na minha casa é como na sua, pode contar tudo, pode ser a pior coisa. Eu falo pras mães, quando o seu filho tem liberdade de contar pra você tudo, até porque que ele chutou, brigou, se ele xingou, pode ter sido a coisa mais horrorosa que ele fez. Se ele tem a liberdade de contar pra você, é como se você já fosse a terapeuta dele. Ele sabe que ali ele encontra um lugar seguro. Então, a minha filha, aí eu falo, primeiro, eu vou escutar ela. Porque, gente, criança também fala a verdade, fala as coisas que acontecem. Aí o adulto muitas vezes fica focado só no que o outro fala do filho, já quer corrigir, né, e tal. E aí dá ruim, né? Então, assim, eu quero agradecer, né, essa honra de te receber. Eu falo que é um presente de Deus, porque eu falo que Deus, gente, ultimamente ele tem me dado uns presentinhos especiais. Então, assim, é uma honra receber, né, você que é essa mulher que
influencia outras mulheres, né? Essa mulher forte, assim como eu sou também uma mulher forte, né? Nós estamos aí nessa jornada e que Deus possa continuar abençoando a sua família, Amém. né? A sua casa, os seus projetos e que você continue aí deixando esse legado, né? Transformando mulheres. Eu, Grace, gente, não atendo mulheres e o meu foco mesmo são as mamães. Então, se você é mulher, né? Talvez você nem é mãe e você sente que você precisa de ajuda, aí o link do Instagram da pastora Ângela tá aqui, porque lá tem o curso também para as mulheres, tem o curso de psicanálise, curso formando homens e mulheres, né? E hoje eu não atendo mais. Ela não atende mais no consultório, então você vai ter que fazer a mentoria, o curso dela, e outra porque coisa, no curso ela vai ser transformada. Sim, e outra coisa, a gente coloca lá várias pessoas do instituto que atende e quem não tem condições, né, financeiras de ser atendido, buscar ajuda, nós hoje como instituto atendemos 30 mil pessoas de graça através dos alunos. Meu Deus, merece palmas, e sério? É sério. Então, pessoal, trabalho lindo. Clica, vai lá seguir, vai buscar saber se você é mulher, tá aí ferida, com depressão, com problemas psicológicos e sente que você precisa de ajuda, não fica sozinha não, clica, vem buscar ajuda. Se você é mamãe também, percebe que tá fazendo muita coisa errada na educação da criança, de tudo que nós falamos, vou deixar o link do curso A Mamãe é Top, é um curso para transformar a sua maternidade, para mudar mesmo a sua vida. Isso eu te garanto que você vai ser outra mãe depois do curso, porque são 10 aulas ensinando tudo isso aqui, então, só que de uma forma mais profunda. Eu ensino às mães como alfabetizar as crianças nas emoções, como acolher o sentimento da criança, né? É uma visão muito linda mesmo, é um projeto que Deus colocou no meu coração. E para fechar aqui com chave de ouro, eu quero agradecer hoje, pessoal, não posso deixar de agradecer. Quero agradecer a Livraria Jerusalém, que é nossa parceira, tá? Vou deixar o link aqui. Se você precisa de material, tudo, cristão, Bíblia, livros, né? Tudo na Livraria Jerusalém. Tem no centro em Campinas, vou deixar o link aqui lá da livraria. Vocês vão clicar aí no IG, chama eles lá, eles fazem entrega. Então todo o material, livro para criança, para adulto, adolescente, Livraria Jerusalém. Quero agradecer também o Fecha Escova. Fecha Escova é um negócio maravilhoso, não é? Qualquer hora que você pode estar arrumada. Aí pronto, todas as minhas convidadas vão no Fecha Escova. Fecha Escova, não precisa marcar horário. Cheguei lá hoje, antes da gravação, já escovei o cabelo, fiz a unha, fiz maquiagem. Então, só que vocês vão no do Bueno, tá? Tem um cappuccino gostoso lá. Clica aqui e segue, tem muita promoção de hidratação no cabelo. Então quero agradecer, grande beijo aí pro pessoal do Fecha Escova. Quero agradecer também a Cláudia Romana, que sempre me veste com esses looks maravilhosos que vocês sempre estão me vendo aqui. Clica também, vai seguir, ela tem muita roupa pra mulher cristã, né? Se você quer andar bem vestida, sem ser vulgar, é lá no Instagram dela. E quero agradecer também a doutora Thalita, que esticou a minha testa, deixou ela linda, porque, né, gente, Gracinha vai bater 40 mês que vem, e a doutora Thalita que fez que o Botox, cuida de mim, fez peeling em mim semana passada, né, faz limpeza de pele, maravilhosa, sempre gosto de tomar um cafezinho com ela. Vai lá seguir o IG da doutora Thalita e a tia Mel Viana, que é a escola de dança e balé. Se você tem aí, cadê a sua menina que quer dançar? Só que não é o balé da escola não, gente, é um balé profissional. Minha filha faz aula lá, tá? Perto do shopping ali na T4. A tia Mel Viana tem aula de jazz, balé, tudo profissional, escola maravilhosa. Todos os IGs vou deixar aí e vocês fazem a tarefinha de casa. Sigam todos, viu? Tarefinha da Grace, ó. Grande beijo no coração de vocês.